Olá, este é o canal Observação e Exploração da Mente Existencial e hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a escrita terapêutica. A escrita terapêutica, o ato de escrever a respeito dos sentimentos, ele sempre fez parte da minha vida, mesmo antes de eu saber que escrever era uma forma, escrever o que se sente, o que se pensa, era uma forma de terapia. Eu confesso que quando eu era criança eu dava até trabalho com as minhas cartinhas, porque eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia expressar os meus sentimentos, eu tinha uma dificuldade, de, principalmente uma dificuldade de enfrentamento, de me posicionar, e a escrita ela servia até como um canal de comunicação. E ao longo do meu desenvolvimento, da minha formação, eu fui inclusive para a formação acadêmica. Então, o ato de escrever sempre foi muito importante para mim. Não só hoje o ato de escrever faz parte do meu ofício, do meu trabalho, mas também ele sempre foi uma forma de expressão. E, principalmente a escrita livre. No vídeo de hoje eu vou esquematizar e vou utilizar algumas referências que me ajudaram e me ajudam e falar até sobre algumas descobertas que eu tenho tido em relação ao ato de escrever. Mas antes, como de costume, eu vou pedir e sugerir que a gente pare uns segundinhos para prestar atenção na nossa respiração, fazer uma respiração mais alongada e daqui a pouquinho eu volto falando um pouquinho mais sobre a escrita terapêutica, a escrita como uma forma de terapia. Até mais. Olá, mais uma vez. A escrita terapêutica é exatamente o que parece: o ato de utilizar a escrita como ferramenta terapêutica. É muito comum a escrita ser uma demanda sugerida, seja nas terapias no geral, ou quem trabalha com algum exercício, ou que necessita exercitar o lado mais criativo. É muito comum ser sugerido que você tire da mente e passe aqueles pensamentos, aquela informação, aqueles insights para o papel. Minha profissão, eu sou professor, então trabalho com ensino e pesquisa, e é muito comum eu dizer para os alunos que me vêm com muitas ideias ou que com muitas inseguranças também a respeito do que se pensa a respeito da pesquisa, principalmente, eu sempre digo, passa para o papel, estrutura isso no papel. E como eu falei na introdução desse vídeo, a escrita sempre foi uma forma de comunicação, é uma forma de expressão que eu nem sabia que possuía estruturas, que era algo indicado, que me veio até na infância, isso como uma demanda, uma necessidade até. Então, escrever, estruturar num papel, mesmo que esse papel nunca seja lido por mais ninguém e mesmo que você nunca volte a ler o que você escreveu, é muito importante, porque como eu vou colocar nas próximas estruturas que eu vou apresentar para vocês, escrever também é um ato de se libertar. Mas a gente chega lá. Antes de mais nada, né, antes de eu começar a definir melhor e explicar como a escrita terapêutica apareceu para mim, tem esse site que chama Oficina de Escrita que me ajudou me ajudou não, eu utilizo a referência desse site, principalmente no que eles colocam como os 10 exercícios da escrita terapêutica para aliviar a ansiedade e o que é escrita. E eles vão utilizar esse livro aqui, que é O Caminho do Artista. Eu gosto muito desse livro e foi muito legal esse site fazer essa estrutura, já trazer as informações desse livro. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado para trazer essa apresentação. Então, minhas referências aqui, principalmente dos próximos 2 ou 3 slides, eu retirei desse site. Eu vou deixar na descrição do vídeo, bem como nos comentários, alguns links e vocês vão achar
o link da oficina de escrita, que vai me ajudar a organizar essas informações. Então, a escrita terapêutica é a prática de escrever da forma mais honesta e sem julgamentos possíveis sobre traumas, preocupações e emoções diversas. Apesar de parecer simples, uma vez colocado para fora, os sentimentos são compreendidos de outra forma por quem os escreveu. Existe muito esse processo, né, de como a informação ela é processada na nossa mente e no ato de a gente transferir ela para o papel, como ela vai ganhando força e vai nos apresentando informações que a gente não estava atento, porque o ato de escrever também é um ato de organizar sobre aquilo que se pensa, sobre aquilo que nos vem como informação. Então, existem algumas dicas que eu retirei lá da oficina de escrita e eu vou passar aqui para vocês, também baseadas no livro Caminho do Artista. Então, procure escrever à mão. Isso é muito importante. Eu vejo muitas técnicas. Hoje em dia, como tem os tablets, tem os notebooks, computadores no geral, a gente tem cada vez mais tendenciado para digitar. E a digitalização, ela trabalha com outros processos do cognitivo. Então, escrever à mão é sempre mais relaxante, eu poderia dizer, até por causa, em função da tela. A tela azul, eu não vou entrar nesse aprofundamento, mas a gente sabe que a tela de celular, de computador, é bastante cansativa. E escrever à mão também evita que você fique apagando, que é algo que é muito fácil na hora que a gente está no celular, no WhatsApp. A gente pensa, já reescreve, no computador também, isso é muito interessante. Então, a escrita terapêutica, ela permite os erros gramaticais, de grafia, de concordância, não tem um rigor, né? Isso que é muito importante, é você realizar uma escrita solta. Você poder também deixar filtros de julgamento de lado para liberar os seus sentimentos. Então, a escrita terapêutica nem todo mundo precisa ler, às vezes ninguém lê, nem mesmo você vai ler depois. Só o processo de você transferir os pensamentos para o papel já é muito libertador mesmo. Escreva no seu tempo e o quanto quiser. Também é a total liberdade. Então, não precisa ser muito, não precisa ser pouco. Procure tornar a prática um hábito, mesmo que depois de alguns dias você se sinta melhor. Então, o que está querendo dizer aqui, na verdade, é que não precisa ter uma frequência. Muitas pessoas que passam a escrever, e aí o diário, né, que é bastante popular, principalmente entre as garotas, mas isso é muito difundido também, independente de gênero, de identidade. O diário, ele traz muito desses elementos de você não precisar ter uma frequência, mas muitas pessoas acabam levando essa prática para o dia a dia ou para uma frequência diária, né? Por isso o diário. Mas hoje a gente vê muitas outras é, formas de levar a escrita e não necessariamente você precisa escrever todos os dias. Eu mesmo trabalho, eu vou depois falar do bullet journal que eu tenho, que é uma agenda que eu construí, né? E eu não escrevo todos os dias. Escreva tendo em mente que você será o único leitor dos seus textos, a não ser que você queira mostrá-los para alguém de confiança, como um psicólogo. E eu já fiz isso, principalmente para sonhos. Eu tinha uma terapeuta eu tinha sonhos muito fortes, assim, e ela trabalhava, né, com simbolismos dos sonhos e como os sonhos apresentam um pouco do nosso subconsciente ou inconsciente, não sei falar a palavra aqui certinha, mas ela sempre me dizia para acordou de manhã, escreve o sonho, porque depois você vai esquecer. E às vezes tem alguma informação aí no sonho que é importante. E eu costumava escrever e levar para ela nas sessões. Então, ou seja, você não precisa só levar só os seus sentimentos, ou a sua rotina, o seu dia a dia. Você pode levar sonhos, pode. Depois a gente vai ver algumas dicas de exercício. Esteja pronto para as novas percepções e contradições durante a prática. Que é isso também é muito legal nesse tipo de escrita, que é você não precisa começar e terminar dentro de um rigor, né? Nada é pré-estabelecido.
Então, e é muito comum na escrita mesmo a gente começar ela e depois se surpreender que no decorrer da escrita a gente está tomando caminhos que a gente não imaginava, porque informações vão aparecendo. Isso que eu falei, né? Continue escrevendo pelo tempo que for necessário. A escrita terapêutica é um processo que evolui de diferentes maneiras para cada um. Então, ela é livre, né? Ela se adequa à sua personalidade, ao seu modo de escrever. Isso é muito legal. E aqui, continuando, a minha referência, tanto no livro Caminho do Artista, quanto no site Oficina de Escrita, é 10 exercícios de escrita terapêutica para aliviar a ansiedade. Depois vocês podem entrar no site, tem comentários sobre cada um, explicando cada um desses exercícios, mas eu vou passar aqui rapidamente, né, possibilidades, opções. Então organize em listas o que passa na sua cabeça. Isso é muito comum a gente escutar em terapias, né? E também em práticas que a gente faz em casa, de acompanhar nossas reflexões. Está no relacionamento, o que, que é? Vamos colocar os 10 pontos positivos, 10 pontos negativos. Eu estou enfrentando questões difíceis no trabalho. Vamos colocar 10 pontos positivos do meu trabalho, 10 pontos negativos. É sempre interessante fazer listas. Eu gosto muito de fazer listas e tá aí, né? Não, para se autoconhecer também, a gente pode fazer listas. Escreva uma carta para alguém ou uma situação e nunca mande. Isso também já me foi sugerido em várias práticas de é, eu ter a vontade de ter um diálogo mais pesado, mais complexo, mas não porque aquela pessoa merece aquele diálogo ou porque iria ajudar ela. Em muitas situações é porque eu senti a necessidade de me expressar. E só de colocar numa carta e depois queimar a carta, pode ter essa função simbólica, ou jogar fora, né, e ninguém lê, isso ajuda muito, porque tira da gente esse desabafo necessário. E aí você não faz comunicação violenta com ninguém, e isso é ótimo. Escreva uma carta para você. É muito interessante isso de escrever uma carta para si mesmo, porque a gente pode ler anos depois. Eu tenho feito práticas, o sincronário das 13 luas, que eu já comentei aqui no canal, me ajuda nessa organização. Eu não me aprofundo no sincronário, mas me ajuda na organização dos pensamentos. E eu utilizo uma agenda para colocar diariamente. Eu vou deixar também um link do vídeo que eu fiz sobre o sincronário. E eu também utilizo o Bullet Journal para ficar revisitando o que eu escrevi. E isso é muito interessante, é muito legal você poder se reler, né? Imagine sua ansiedade como um monstro e escreva uma história sobre esse monstro. Eu nunca fiz isso, mas eu achei muito interessante essa ideia, esse exercício de você poder colocar um pouco de fantasia para conseguir levar para o papel algo que você tenha dificuldade de escrever. Nunca sentia essa necessidade, mas eu achei bastante interessante a proposta. Entreviste seu eu do passado e do futuro. Existem várias ferramentas de autoconhecimento que nos inspiram a fazer esse tipo de escrita. Como você se vê daqui a 5 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quando você olha para o passado, o que você acredita que mudou. E isso tudo pode ser colocado no papel para te ajudar, né, a perceber as transformações, os avanços que você provocou e que você e como você se vê no processo de mudança. Entender a mudança é muito importante. Eu já também comentei sobre essas questões de mudança aqui no canal e é muito legal poder colocar isso no papel. Um personagem de ficção tem os mesmos problemas que você e você pode utilizar esse personagem de ficção para resolver esses problemas. Então, já que você não consegue resolver, você pode criar um personagem de ficção e ele te ajudar nessa história fictícia ou ele sozinho resolver os problemas. E aí você consegue se ver de fora da situação. Então, um personagem parecido com você pode se projetar nele e ele enfrentar os desafios. Eu achei isso muito interessante, é muito criativo, eu gostei muito, nunca fiz também, mas achei essa ideia muito interessante. Para quem gosta de escrever ficção, ela parece ótimo. Comece o seu texto com a frase: Lembro de me sentir
dessa determinada forma, quando. Então, esses ganchos narrativos da escrita, acho que é essa palavra, posso usar assim, gancho narrativo, isso parece muito interessante. Eu tenho feito uma autoescrita, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a autoescrita, e isso de você escrever aquilo que você se sente, relacionar aquilo que você se sente quando você se sente, é muito interessante, é muito poderoso mesmo, para você identificar gatilhos, identificar processos. Comece seu texto com a reflexão, se e depois então. Tem até alguns exemplos lá no site, vocês podem conferir. Exemplos, eu vou utilizar alguns aqui, porque eu não vou lembrar do site, mas exemplos assim: se eu comer uma sobremesa, então eu vou me sentir pesado depois, culpado. E aí você pode trabalhar com por que você está se sentindo culpado de comer uma sobremesa. Ou se eu for para academia, então eu vou me sentir mais disposto, mais com mais energia. Ou se eu trabalhar além de 8 horas, então eu vou ficar mais sobrecarregado, mais cansado. Se eu dormir tarde, então, ou se eu assistir muito televisão, então é muito interessante poder escrever utilizando algumas ferramentas para porque tanto aí o tópico 7 quanto o tópico 8 ele nos ajuda a começar uma escrita. Isso eu achei muito interessante para quem tem dificuldade. Escreva sobre os seus problemas na terceira pessoa, que casa muito também com essa possibilidade de a gente criar uma história, de você se ver por como se você estivesse de fora da situação. O que a gente faz muito quando a gente está ajudando as outras pessoas. É muito comum dar a gente, é muito comum não, né? Mas acho que todo mundo passa pela situação de se ver como conselheiro de outra pessoa, de um amigo, de algum parente, e parece tudo tão fácil, né? Quando o problema não é nosso. Mas olha bem, veja por esse lado. Você poderia também refletir sobre esse assunto e será que a gente não pode se colocar também como a terceira pessoa das nossas questões? Eu achei isso interessante. Escreva um fluxo de pensamentos com o que estiver passando na sua cabeça. Eu já fiz isso até bebendo vinho. Estou bebendo vinho e vou começar a escrever, porque aí eu fico mais solto e vamos ver o que sai. Eu já fiz isso também, eu já fiz isso várias vezes, escutando música, porque aí a música pode me inspirar e eu começo a escrever. E às vezes eu sento para escrever e eu não quero escrever sobre nada, eu só vou sentar para escrever. Vamos ver o que aparece? Isso também pode ser muito interessante. Então tá aí algumas dicas. Bom, falando sobre um outro livro, que é esse aqui, o Diário em Tópicos, ele me ajudou, mas eu não comecei o Bullet Journal em função desse livro. Eu tenho um Bullet Journal. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o Bullet Journal. Eu vou deixar um link aqui de páginas de Instagram, alguns links também sobre Bullet Journal. Mas eu faço uma mescla, eu vou mostrar aqui por cima. Eu faço uma mescla de, não sei se vai estar aparecendo aí na câmera, uma mescla do sincronário com agenda de bullet journal. Eu utilizo adesivos também para me ajudar. Eu faço listas. Deixa eu pegar aqui alguma página. Aqui eu faço listas também, então eu utilizo de várias formas esse bullet journal. Eu vou dar um tempinho porque estão tocando o interfone aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, de volta. Não gosto de ficar fazendo pausas no vídeo, gosto de fazer direto, mas como eu já tinha gravado bastante, tô com o interfone, aí eu voltei. Então, eu tava querendo mostrar o Bullet Journal, algumas outras páginas, além de listas e, e calendários, né, que eu posso fazer, agendas. Você pode fazer também escrita livre, anotações. Então, o Bullet Journal é muito interessante, tem aqui eu coloco algumas informações do sincronário, então você pode deixar a coisa bem colorida, trabalhar com cores, ajudar nas cores. Aqui, ó, deixo bem colorido mesmo. Às vezes faço pintura, então
ele vira uma mistura de diário, uma mistura de agenda, uma mistura de anotações, de insights. Tem algumas anotações que eu faço sobre meditação aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, sobre o livro do Siddhartha, eu fazia anotações aqui também. Anotações sobre meditação, de atenção plena. Então, eu estou até utilizando o Bullet Journal para o canal e está sendo uma experiência muito interessante, mas depois eu vou comentar futuramente um pouquinho melhor sobre isso. Então, existem vários tipos de agenda, vários tipos de bloco de anotação. Hoje em dia existem vários tipos de adesivo que você pode colocar para te ajudar. Tem gente que gosta de desenhar, criar estruturas. Existem muitos bullet journals que são feitos por mulheres que fazem, que tem esse capricho maior com tipos de desenho. Mas eu já vi muitos bullet journals feitos por homens também, mas até com desenhos mais minimalistas, com formas geométricas. Muitos artistas usam bullet journals também para fazer anotações, porque trabalham muito com a criatividade. Então, não existe idade, não existe classe social, não existe gênero, não existe sexualidade, enfim. A escrita terapêutica, ela definitivamente é para todas as pessoas que gostam de escrever e podem, assim, utilizar a escrita a seu favor. Sobre a autoescrita, eu comecei recentemente a autoescrita. Eu já falei um pouquinho sobre ela, vou deixar o link do canal do Emanuel. O Emanuel, um, ele tem formação na filosofia, mas também já trabalhou bastante com teatro. Ele já trabalhou bastante com roteiro. No canal dele, ele conta um pouco da história dele nos vídeos. Eu comecei a fazer autoescrita com ele, que é o processo de você buscar se entender por meio da escrita, se conhecer melhor por meio da escrita, principalmente em questões que te causam desafios que você não consegue avançar por determinados processos, traumas ou angústias, enfim. Na verdade, é muito bom e eu tenho utilizado muito a escrita. Eu comecei algumas práticas fazendo, eu estou no começo ainda, né? Então acho que futuramente eu posso falar um pouquinho mais sobre é, o que eu achei da autoescrita. Por enquanto estou gostando e eu comecei desde já falando sobre quando eu acordo, o que eu sinto. Eu não vou trazer aqui as informações da autoescrita porque tem no canal do Emanuel e tem algumas informações que são quando você é membro do canal, e no caso eu sou membro do canal, fica aí também dicas de pessoal do YouTube também trabalhando com essa questão da escrita. E eu trabalho com metodologias também, em sala de aula não, no ensino superior. E dentro das metodologias eu trabalho com metodologia qualitativa. E na disciplina de metodologia qualitativa, como eu trabalho com ciências ambientais aplicadas à saúde, mas são outros temas, quem sabe futuramente eu trago aqui para o canal. Mas o que eu quero trazer aqui é que tem uma atividade que eu trabalho em percepção ambiental de saúde e ambiente, que eu elaboro quadros, e por meio da percepção, a pessoa vai anotando por meio de números e textos também o que ela vai percebendo em relação ao entorno dela, trabalhando com complexos entre o o mundo inorgânico, vou chamar assim, né, que seria sobre o que ela sente em relação à poluição atmosférica, em relação a ruído, o que ela percebe em relação à alimentação dela e ao estresse no trabalho, como ela percebe é, as questões relacionadas à insegurança, por onde ela circula, o que ela percebe quando ela sai de casa até ela chegar no trabalho, para trazer as questões ambientais, como as questões ambientais interferem nos processos de saúde, nos processos de doença também, de agravos em saúde. E eu criei um quadro elaborando por meio de muitas variáveis, seja ligados a esse complexo mais do meio físico, inorgânico, quanto também do complexo
orgânico da relação de seres vivos, o contato com vetores epidemiológicos, por exemplo. Se você teve a percepção que teve o risco de ter contato com doenças transmissíveis, até as relações psicológicas ligadas ao sedentarismo, atividade física. Então, para perceber a nossa relação no decorrer no decorrer dos nossos dias, se essa relação ela está sendo saudável com o ambiente ou com os ambientes em que a gente atravessa. E partindo dos sentidos, porque os sentidos que nos ajudam na percepção, eu digo os 5 sentidos, a intuição poderia ser o sexto, né? Não sei, fica aí a critério das pessoas. Eu trago essas formas de, por meio das metodologias qualitativas, levar isso para o papel. E agora eu estou querendo evoluir por meio das geometrias sagradas e de mandalas, trazer essa possibilidade da escrita para o desenho por meio de estruturas, de esquemas. Então, aí no fundo, então por meio tanto da geometria sagrada, de mandalas, para as referências que eu tenho de percepção ambiental, fazer um pouco dessa escrita terapêutica por meio o sincronário também utiliza mandala, tem uma mandala lá de percepção, e eu achei isso muito interessante também. Fiquei bastante curioso e estou tentando elaborar alguns esquemas semanais para trabalhar com percepção. Mas são testes, eu estou fazendo testes agora e quem sabe futuramente eu possa trazer para o canal. Mas eu fiquei também com essa intenção de mostrar possibilidades. Não é só sobre escrever textos, é a possibilidade de você levar para o papel estruturas que te ajude a se entender. Bom, pensando nessa forma de sobrepor informações a respeito de si, a respeito dos pensamentos, me vem muitas geometrias sagradas, que é muito representada na arte. E aqui eu trouxe uma arte famosa do Leonardo da Vinci, que fala um pouco sobre como as geometrias, os esquemas, eles estão presentes em todos os lugares, seja se a gente for pegar questão de Fibonacci, ou mesmo a flor da vida, que eu já mostrei, estou mostrando ela aos pouquinhos por meio da geometria sagrada no canal, e eu penso que dá para fazer essa mescla, né? Porque me vem muito as geometrias sagradas nesse processo de expressão e como elas podem nos ajudar como ferramentas. Mas isso é um tema futuro para o canal. Eu só quero trazer porque é para onde eu estou direcionando a escrita, seja uma escrita criativa, seja uma autoescrita, seja essa terapia voltada à escrita ou à escrita terapêutica, é para onde eu estou me direcionando e também construindo essas formas de se conhecer por meio do canal, por meio desses vídeos. Bom, tá aí não sei se vocês conseguem visualizar a flor da vida aí no fundo, que é essa geometria, e eu trago essas estruturas para organizar essa forma de escrever também. É por aqui que eu fico hoje com essas reflexões, com esses pensamentos. E agradeço para quem está acompanhando o canal e, e para quem chegou agora, fica aí o convite para vocês verem por meio dos links e das playlists o meu desenvolvimento. Eu quero deixar claro que aqui eu sou um caminhante e estou só aprendendo. Eu quero é, a- aprender por meio da possibilidade não de ensinar, mas de produzir conhecimento. Então, só o fato de eu vir produzir esse conteúdo, trazer essas informações para o canal, também é uma forma de eu aprender. Então, não me sinto dono de nenhuma verdade que eu estou passando aqui. E estou querendo deixar claro que eu estou em atividade com esses conhecimentos. Então, eu estou construindo esses conhecimentos e agradeço para quem está acompanhando essa construção. Fica aí o registro e a gente se vê então no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.